Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz. Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Segunda-feira, 14 de abril de 2025. Olha só. Hoje no Balaio de Gatos, a gente vai começar lá da China e vai terminar em Iguatu. Então vamos dar uma volta ao mundo praticamente, tá? Então senta aí, que lá vem muita historinha legal, interessante e uma coisa que eu queria chamar você para refletir, tá bom? A BYD, fabricante de carros elétricos, né? Você deve ter visto o comercial deles na televisão, gente rodando aqui em Iguatu com esses carros, enfim, são carros elétricos. Já deixou a Tesla para trás como a maior produtora de carros elétricos do mundo, ultrapassando também a rival americana em faturamento, e está ampliando sua planta industrial na cidade de Zhengzhou, na China. A escala do projeto é impressionante. A nova unidade da BYD será a maior fábrica de veículos elétricos do planeta, superando a Gigafactory da Tesla, do Elon Musk, tá? Localizada em Nevada, nos Estados Unidos, que ocupa uma área de 11,6 quilômetros quadrados. Isso aí não é nada diante da fábrica da BYD, tá? Na China. E é comum fábrica que tenha 10 quilômetros de extensão, nem é uma fábrica grande. O tamanho é tão expressivo que o complexo será maior que cidades como Macapá, Boa Vista e até a cidade de São Francisco, né, na Califórnia dos Estados Unidos. Mas rapaz. Além das linhas de produção, o empreendimento inclui uma infraestrutura residencial com capacidade para abrigar 60 mil pessoas. Número que está sendo ampliado para 200 mil pessoas, além de áreas de lazer, centros comerciais e serviços. Ou seja, uma cidade-fábrica equivalente a 2 vezes o tamanho de Iguatu. Uma vez concluída, a fábrica terá capacidade para produzir até 1 milhão de veículos elétricos por ano. E todos lá usam BYD. Todos que trabalham na fábrica, tá? Tá surpreso? Quem estuda história pelos livros e não pelo WhatsApp da desinformação vai saber que os chineses também inventaram o papel e a impressora. A primeira impressora, que era a tipografia. Já ouviu falar? Foram eles que inventaram. A pólvora, que mudou o rumo da humanidade total. A bússola, né? A seda. Tá? O sismógrafo, que descobre e mede a intensidade dos terremotos. E o ábaco, criado no século II a.C., que é a única calculadora que nunca erra. Também inventaram a ponte suspensa, com corrente de ferro, carrinho de mão, que você usa na obra, papel moeda, o dinheiro, foram os chineses que inventaram. O conceito do fast food, o garfo, você usa na sua mesa. E para quem gosta de vaquejada, o estribo. Foi inventado por volta do século IV depois de Cristo e só foi ser introduzido na Europa no século VII depois de Cristo. E o bom e velho macarrão. A maioria dessas invenções foram feitas antes de Cristo, tá? Mas tem outra história. Aí você diz, onde que o comunismo deu certo? Em canto nenhum. Mas o socialismo com características capitalistas é uma invenção chinesa, ou melhor, uma reinvenção criativa e bem pragmática do socialismo feito pela China a partir do final dos anos 70. O termo mais formal é socialismo com características chinesas, cunhado por Deng Xiaoping. Deng dizia o seguinte: não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele caça ratos. Ou seja, o que ele queria, na realidade, era manter a ideologia socialista no papel, mas adotar ferramentas capitalísticas na prática para tirar a China da pobreza. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos, são quase 3 Estados Unidos. E é a nação com mais mulheres milionárias e bilionárias do mundo.
e a única do mundo capaz de fabricar o iPhone que você agora está usando como símbolo de status capitalista ocidental e que na China todo mundo tem um, inclusive os pobres. Pois é, se você chegar lá de iPhone querendo luxar, vai ver um pobre usando um. Tá aí, pois é. Detalhe, os Estados Unidos devem à China $1 trilhão e nem os juros conseguem pagar. Informação é tudo, né? Então, viva Donald Trump, né? Não é assim? Que o pessoal aqui bate palma para o americano? Presta atenção, do outro lado do mundo, que lá as coisas estão andando bem diferentes. Bolsonaro não carrega feridos, todo mundo sabe disso. O Ernesto Geisel, inclusive, fala em um dos capítulos do livro que ele fala sobre a vida dele, autobiografia ou biografia. Enfim, o Jair Bolsonaro está atualmente envolvido em sua terceira tentativa de anistia, certo? Por que eu digo que ele não carrega feridos? Por causa disso, ele não está preocupado com os outros, é com ele. Desta vez, trata-se de um projeto de lei que visa anistiar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo não apenas os participantes diretos, mas também aqueles que apoiaram por qualquer meio, tá? Qualquer meio, certo? Que pode beneficiar o próprio ex-presidente. De autoria do senador Hamilton Mourão, o que foi vice-presidente na gestão do Bolsonaro, o projeto visa anistiar os acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359L e 359M do Código Penal, relacionados à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, em razão das manifestações ocorridas na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. O texto prevê, dentre os absurdos que estão lá, o perdão de multas aplicadas pela Justiça e estende a anistia a financiadores, organizadores e apoiadores dos atos, inclusive aqueles que se manifestaram apoiando esses atos nas redes sociais. Isso desde outubro de 2022. É absurdo esse projeto, não faz nenhum sentido. Bolsonaro e outros mentores deverão ser condenados e resta a ele uma saída se cumprir o que prometeu, né? Dizendo que não será preso. Pedir asilo à Turquia ou aos Estados Unidos. Lula, na época que foi preso, teve 8 carros de 8 embaixadas de 8 países estacionados na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, com documentos escritos oferecendo a ele asilo. Bastava ter entrado em qualquer um deles, mas ele preferiu entrar no carro da Polícia Federal e de lá saiu para ser presidente pela terceira vez. Aí a pergunta que eu deixo para os senhores é: quem é o covarde? E vamos para Iguatu, né? Não pagaram os garis. Pois é, parece que pagaram, mas só os dias trabalhados, né? R$600. R$600. Mas a grande maioria dos nomeados como comissionados e alguns temporários, ato proibido pela Justiça de Iguatu desde 2022, e no caso aqui foram 483, esse pessoal recebeu retroativo também. E teve gente que recebeu retroativo há 2 meses. Tá? Adivinha quem estava na lista? 70% dessas pessoas eram ligadas à gestão de Edinaldo Lavor. E o objetivo do prefeito é mesmo fechar a Rádio Liberdade, a antiga Rádio Iracema. O assunto é tratado pela mídia independente e pela população e lideranças políticas como perseguição política, tá? Gravíssimo, algo inédito em Iguatu, em se tratando de fechar emissoras em período democrático. Mas como todo governo de extrema-direita, da qual o nosso prefeito faz parte, que tem uma polícia do pensamento e contra a informação, a perseguição à Rádio Liberdade é mais uma esticada na corda do extremismo dessa gestão. A administração do prefeito Roberto Filho enfrenta um aumento nas denúncias de perseguição e assédio contra servidores municipais. A gente recebe isso todo dia, tá? Entre os casos relatados estão transferências arbitrárias, retaliações a opositores, abertura de processos administrativos apenas como forma de intimidar, tá certo? E até medidas que dificultam a atuação de profissionais na cidade, como foi o caso e é o caso do SAAI. No entanto, surge um questionamento. Durante a eleição, um dos argumentos para votar contra Willo Neto era o suposto risco de perseguição. Mas e agora? O eleito foi o outro, que veio com um discurso de liberdade, democracia, né, respeitar a liberdade de expressão, etc, etc, etc. E como se explica essa suposta perseguição? Se as atitudes atuais estivessem sendo praticadas por Willo Neto,
qual seria a reação da Câmara e da população? Mas, Vamos lá rapaz, inverter o cenário e refletir, tá? Senta aí, vamos parar aí um pouquinho e vamos refletir. Se fosse o Willo Neto fazendo blitz todo dia, recolhendo motos e carros, alimentando uma indústria da multa. Se fosse o Willo Neto se recusando a receber servidores e tratando mal a advogada do Spune. Se fosse o Willo Neto criando um pedágio acadêmico para prejudicar estudantes. E se fosse ele mesmo, desviando 30% da iluminação pública e deixando a cidade no escuro. Se ele ficasse mudo com a gestão e a questão que envolve a emenda da APAE. Se ele mentisse em relação à coleta do lixo. Se ele nomeasse um monte de parente de forma retroativa. Se deixasse o abrigo de crianças sem comida e furasse fila de concurso e não pagasse a CAF e nem terminasse as obras deixadas pelo apoiador dele. mas, rapaz, E a cidade alagada por causa dessas obras que não foram terminadas. E se ele mentisse sobre os precatórios? E, por fim, se perseguisse a imprensa independente e mesmo a de oposição, proibindo as pessoas de assistir programas que mostram as falhas dessa gestão. E ainda metendo processo e BO um atrás do outro em que ousasse desmentir. mas, rapaz, Pois é. O que os vereadores, que hoje a maioria são da situação e ligados a Edinaldo Lavor, estariam dizendo agora? O silêncio de alguns setores diante dessas práticas levanta dúvidas sobre a coerência dos atos da atual gestão. Pau que bate em Chico em Iguatu não bate em Francisco, nem mesmo no das frutas. mas, A rapaz, maioria dessas pessoas que silencia diante disso anda de carro com vidros fechados e não sente o mau cheiro da cidade. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não devem ter amor por essa cidade. Apenas ganham dinheiro aqui. E a pergunta é, quem é que persegue? Iguatu está livre? O discurso de liberdade é real? Foi real? O discurso de transparência é firme? É concreto? Sorria. Você foi enganado mais uma vez. O golpe continua aí. Cai quem quer. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!